Graça e paz, igreja. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Gostaria de ler uns versículos do Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Esses primeiros discípulos aqui, talvez depois de Maria, foram as primeiras testemunhas da ressurreição. E eles tiveram aqui um privilégio que poucos discípulos tiveram. Quando Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Eu creio que esse sopro que Jesus fez sobre a vida desses discípulos trata-se de uma vida interior que eles receberam. As pessoas falam que no dia de Pentecostes, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, mas ali é como se fosse uma manifestação exterior, ou seja, uma força que levou eles a virarem discípulos, testemunhas do Senhor. Mas nesse momento aqui, eles receberam o Espírito Santo para dentro da vida deles. E eu creio que isso é uma prova cabal que esses primeiros discípulos foram as verdadeiras testemunhas das primeiras testemunhas da ressurreição do nosso Senhor. Tanto é que Tomé, que não estava junto com ele nesses dias, ele foi repreendido pelo Senhor, porque ele talvez tenha deixado de crer na ressurreição, ele achou que a crucificação seria o final do Senhor e ele simplesmente foi viver a vida dele e não estava junto com os outros discípulos, como Jesus falou que eles deveriam estar. Então eu creio que para os nossos dias, o que essa mensagem fala é o seguinte: nós temos que continuamente crer na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Você crendo na ressurreição, a sua vida toma uma conotação totalmente diferente. O seu propósito de vida, as suas prioridades serão totalmente diferentes se você verdadeiramente estiver crendo na ressurreição. Como Paulo repreendeu lá a igreja de Corinto, falou: se vocês não creem na ressurreição, se é certo, como vocês estão falando aqui, que Cristo não ressuscitou, vai cuidar da sua vida, vai fazer o que você achar que é prazeroso. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, e é vã toda a nossa pregação. Então, esses primeiros discípulos, testemunhas, receberam esse sopro de Deus para que eles pudessem continuamente estar dando testemunho com a vida interior deles, com a vida de comunhão com eles, com o Senhor, porque se trata de um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Isso faz toda a diferença, Quando o apóstolo Paulo foi perguntado lá pelo carcereiro, o que é que nós temos que fazer para ser salvo? Aí o apóstolo Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse tempo verbal do crer aqui diz respeito a uma crença contínua no passado, presente e futuro. Então talvez a tradução melhor seria: esteja crendo em todo o tempo. Então, no que diz respeito à ressurreição, que possamos estar continuamente crendo que o nosso Senhor ressuscitou. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.